Então, hoje, nós vamos retomar o item 255, que é as provas possíveis da identidade dos espíritos, que ficou, conforme nós conversamos no domingo passado, ficou uma dúvida, ficou algo que nós temos que voltar e conversar e procurar chegar a um denominador. Então, dona Sandra, a senhora pode ler o primeiro parágrafo ali do item 255? Eu peço muita atenção, principalmente para o início desse parágrafo. Eita, como é que foi? 255, o item. Está ouvindo muito baixinho, senhor. Tá, mas 255 já foi lido ou não? Sim, só porque domingo passado aí nos surgiu uma dúvida quanto nós retornamos para nós esclarecer bem. Tá. Só um pouquinho, desculpa. Eu acho que fui eu que levantei a dúvida, seu Marino, mas foi bem discutido na semana passada. Não sei se os outros concordam comigo. E eu acho que gerou dúvida em outros também. Agora nós vamos ter que vamos Tá. repassar igual. Tá. Provas possíveis de identidade? Isso? Isso. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeitos, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade. E se sabe, com facilidade, certos deles tomam nomes emprestados. Assim, depois da obsessão, é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. De resto, em muitos casos, a identidade absoluta é uma questão secundária e sem importância real. A identidade do espírito de personagens antigas é a mais difícil de se constatar. Com frequência, mesmo impossível, e se reduz... Até aí já está bom. Só esse primeiro parágrafo aí para nós já começar. 5. Só um minutinho. Estão se achando aqui ainda no... Tá. Assim, ó. Vocês viram o que Kardec já observou ali, já nas primeiras linhas ali sobre a identidade dos espíritos? É uma das mais controvertidas mesmo entre os adeptos do espiritismo. Então, a identidade dos espíritos depois da obsessão, então, é uma das coisas mais controvertidas. Então, justamente, já nos estudos dele, ele já tinha de contato na época, ele já nos adiantou isso aí. E nós vemos que continua não sendo fácil. Então, se é uma das coisas mais controvertidas entre os espíritas da época de Kardec, então já era porque se trata de uma matéria, de um conteúdo, de um estudo que depende de muita interpretação, de muito estudo, porque já não é coisa fácil. Porque tudo que ele tratou, e ele nos destaca isso aqui como de difícil compreensão para nós, então. Já nós partimos desse princípio aí, que nós estamos com uma matéria bem delicada, porque ela é controvertida mesmo. Então, o que acontece entre nós, de uns entender um pouquinho diferente dos outros, já faz parte da própria matéria, justamente, que ela já é controvertida. Então, isso que exige de nós, então, uma maior atenção a ela. Eu vou começar daí instigando com uma pergunta. Vamos ver aqui hoje o artigo dos praticantes aqui tem pouco. Quem já participou e que já recebeu
uma comunicação. A maior dúvida ficou sobre um familiar ou uma pessoa bem conhecida. Quem que já teve numa reunião dos presentes aqui que já recebeu uma comunicação, ou seja, recebeu como médium ou por algum médium que estava na reunião que recebeu essas comunicações de parentes ou amigos? Eu já recebi, muitas vezes. Wilson, já recebeu esse? Já que eu acho que o Wilson não está me ouvindo lá, parece. Eu vou lá ver, eu acho que ele não está bem. Estou ouvindo, é que eu tenho que liberar 2 microfones, às vezes eu me perco aqui. Eu, pessoalmente, não recebi diretamente, mas eu tenho visto algumas pessoas debaterem e nem entro no mérito da questão, porque, como você bem disse, aí é uma questão controversa e cada um tem suas opiniões formadas já. Tem várias áreas, como na política, as pessoas têm opiniões formadas e é quase uma perda de tempo quando essa opinião já é pré-concebida. O Espiritismo tem que estudar sem preconceitos, sem formular ideias anteriores ao estudo. Kardec aqui é claro, ele fala que isso de fato é controvertido, mas ele esmiuça a questão da importância ou não da identificação de quem fala. Quando é um parente, claro, é importante saber se é o parente, porque existe o problema da mistificação. E o Marino até colocou 3 vídeos do Jacob ali. Eu, por falta de tempo, não consegui ver todos. Eu assisti parte de um duplicando a velocidade, porque ele fala bem devagar, então a gente pode duplicar. Um outro tinha problema de áudio, mas ele também abordou essa questão da identidade. E nós vamos ver nos nossos estudos aqui que é difícil, porque o espírito ele usa em determinado período da existência certas expressões. E eu comecei a analisar eu mesmo, nesta encarnação. Quantas expressões que eu usava que não uso mais. Quando eu estava trabalhando na King Publicidade, usávamos o termo de medonho para se dirigir. Ah, é um medonho aquele cara, não uso mais. No quartel usava bisonho para as pessoas que são meio atabalhoadas. Lá no Paraná a gente usava um outro termo, eu usava, viria, que nem sei bem qual é o significado. Hoje não uso nenhuma dessas expressões. Alguém que me conheceu naquele período, se eu desencarnar, e a gente vai desencarnar, e voltar a fazer uma comunicação com eles, no caso de eles continuarem encarnados, e não acompanharam o meu processo de mudança da verbalização das ideias, também poderão estranhar se eu não usar aquelas expressões. Assim são os espíritos. Eles podem mudar. Quando encarnados, eles estavam num meio. E quando desencarnados, eles têm acesso a novas informações e vão desenvolver novos hábitos. Aí fica difícil de identificar. O que importa é o conteúdo. Quando é uma mensagem boa, qual o conteúdo? E o próprio Jacob alerta que às vezes as pessoas recebem uma mensagem lá e colocam Bezerra de Menezes, e daí tem N visualizações, porque é Bezerra de Menezes. Então tem que se ter cuidado. E nas questões familiares, qual é a importância do familiar vir nos falar alguma coisa? É alguma coisa que ele não nos disse em vida que poderia ter dito? Então vamos analisar. E a questão da mistificação, o próprio Jacob disse que não é demérito para o médium. A mistificação quer dizer que ele é um médium. Quem mistifica é o espírito. Não é um embuste intencional. É o espírito que está ali se apresentando e adotando uma identidade para enganar. E tem várias razões para que ele faça isso, justificáveis ou não. Inclusive, por que alguns espíritos não se identificam? Porque não são pessoas conhecidas. Qual é a importância? Ele falou que um dia ele estava num centro espírita e havia uma polêmica, até duvidavam da médium que dava passagem, porque o espírito não dizia o nome. Ele disse assim, dai o nome que quiserem. Com outras palavras, né? Porque tanto faz. Se quer chamar de João, chama de João. Se quer Pedro, chama de Pedro. Porque ele provavelmente vai dar um nome que ninguém conhece. E daí, qual é a importância?
É uma questão já bastante frisada aqui, controvertida, e é complicado a gente querer dizer que é ou não é. Então tem que analisar o conteúdo. Se é importante, vamos aproveitar. E se ficar em dúvida, eu ainda fico sempre com a questão do Erasto. As coisas boas a gente aproveita, porque existem espíritos que usam de sofismas, dizem meias verdades para incutir mentiras. Então tem que cuidar o conteúdo. E é difícil, eu confesso que é difícil. A gente se engana. Quantas vezes nós nos enganamos nessa própria encarnação aqui? Quantas pessoas, inclusive líderes, que nos conduziram na vida. E eu até pensava, uma vez eu fiz uma palestra em Novo Hamburgo, casualmente foi no dia do ataque das Torres Gêmeas. E eu falei coisas que hoje não falaria, porque eu mudei de conhecimento. A gente vai aprendendo. Não quer dizer que eu saiba tudo, muito pelo contrário. A gente vai sabendo que a gente sabe muito pouco ou quase nada. E às vezes por entusiasmo a gente defende ideias que não são verdadeiras. A gente não conhece os fatos a fundo para querer, nessas áreas aí da geopolítica, emitir opiniões como se fossem verdades. É a nossa visão do momento. E isso diz respeito também aos espíritos. Pode até parecer que eu estou desviando, mas é verdade. O que os espíritos vêm nos trazer? Em tese, informações que dizem respeito à vida como um todo, encarnada e desencarnada. Mesmo sendo um parente, o que ele vai falar? Ele vai falar sobre a vida que ele leva e, se é um bom espírito, nos conduzir, pela sua opinião, da melhor forma possível para que nós não venhamos a sofrer eventuais desventuras que sofram, ou para que nós nos conduzimos melhor, evitando nos comprometer diante da própria consciência e sermos mais felizes desde já, e quando nos depararmos com a desencarnação, não termos vergonha de estar diante do nosso guia espiritual, não ter que baixar a cabeça por uma consciência culpada. Então é isso que é mais importante. O problema, o próprio Jacob coloca, que essa questão pode ser muito forte a ponto de desmotivar pessoas, e isso já aconteceu comigo, e aconteceu e acontece, né? Como eu disse, eu comecei dando passagem, mas achei que pelo conteúdo era meu, e parei de dar passagem nas sessões mediúnicas. Como eu disse, eu sou inspirado quando faço palestra, mas no mediúnico eu não dou passagem. E isso tem afastado muitas pessoas por causa desta cobrança da identidade de quem fala e do medo do animismo. Isso também é muito importante. Se o animismo, e não existe uma comunicação que não tenha nada de animismo, porque animismo é aquilo que a pessoa traz de si e coloca como se fosse um espírito falando. Mas quando eu trago o pensamento do espírito, eu verbalizo o seu pensamento. Não quer dizer que ele esteja dizendo aquilo, ditando para mim, palavra por palavra. Eu verbalizo a ideia. E isso se constitui animismo. Não quer dizer que esteja errado. Inclusive, ele é muito indicado nas questões das comunicações de espíritos sofredores. Porque se nós fôssemos verbalizar aquilo que eles desejam expressar, ia tumultuar a sessão mediúnica. Então a pessoa coloca a ideia que eles estão expressando de uma forma que não perturbe o ambiente, que não desarmonize e que seja de bom proveito. Isso é importante a gente saber. Jaqueline, tem alguma experiência ou não? Nunca tive nenhuma experiência, mas consegui, como o Wilson falou também, por falta de tempo, ouvir e assistir algum pouco dos vídeos, e concordo, assim, né, quem sou eu, mas eu acho que o que importa é a mensagem, né? Sirlene, eu já sei que tem, então pode já ir dizendo. Eu acho que é uma coisa assim, ó. Eu acho que eu tive uma experiência de 40 anos em trabalho mediúnico,
E como o Wilson falou assim, ó, a gente conhece, eu acho que o espírito pode ser evoluído, principalmente familiar, porque eu acho assim que é um meio que eles têm, um canal de se comunicar com a gente, né? Já que a gente está ali, não vamos receber só os outros, a gente também recebe da família da gente, como eu penso que a gente acompanha a vida espiritual da nossa família, antes era através de mim, hoje através da Silane, né, do Marino, e através de sonhos que também a gente tem. Então, eu penso assim que a gente é uma família privilegiada, que a gente está acompanhando a vida espiritual deles. E o linguajar, como disse o Wilson, assim, ó, eles vêm com aquele linguajar que a gente era acostumado a ouvir. Eles não vão vir com um linguajar sofisticado que a gente não vai identificar. E eu, como sempre, tive um pouco assim de evidência, então eu via eles, né? E quando a gente recebe também uma comunicação, eu sempre fui um médium consciente, né? Eu sempre dominei o espírito. Então, antes até de receber, eles já vinham, e eu já sabia o que eles queriam falar, então, muitas vezes, ó, irmãozinho, não é por aí, te acalma, senão não vou te dar passagem. Então, tudo isso, o vocabulário, o médium tem que ter uma segurança muito grande para poder controlar. Mas é um trabalho muito bonito, né? E eu acredito, assim, que é uma coisa que tem que analisar muito, como vocês falaram ali, tem que ser uma coisa de analisar o que são certos e que não são errados. Mas eu, graças a Deus, todas as comunicações que eu recebi, falando dessa parte familiar também, que não foi, a gente comprovou que realmente era verídica, né? Até houve um caso, assim, a Vanessa hoje não está, que ela não está muito bem, eu recebi uma comunicação do meu irmão, né, dizendo que ele tinha mudado de plano, que ele tinha ido para os estudos, que ele tinha se separado do meu pai e do meu mentor, que hoje é meu mentor espiritual, que era um amigo nosso, foi quem me levou para o centro espírita através de sonhos, que ele é o meu mentor espiritual, que sempre ajudou nossa família, e que ele ia se separar do pai, que ele ia se dedicar aos estudos. E aí eu fui ligar para a Vanessa, e a Vanessa tem uma mediunidade muito grande. Ela sempre se comunicou com o pai dela através de sonhos. E eu também sempre me comunico através de sonhos. E aí eu fui, liguei para ela, disse, Vanessa, eu tenho notícias do teu pai para te dar, pena que hoje ela não está presente aí. E ela foi assim, ai, tia, sonhei com o pai me apareceu e me disse que ele ia ir para os estudos, que ele ia se separar do vô. E eu disse, ai, Vanessa, era isso que eu ia te dizer. Teu pai se comunicou aqui e era a notícia que eu ia te dar. Então, é coisas assim que a gente sempre comprovou. O meu pai mesmo, quando foi se comunicar, que meu pai faz mais de 30 anos que faleceu, uns 35 anos, né, Marina, por aí, ele aparecia nos trabalhos mediúnicos, eu via ele, e ele se emocionava muito de me ver, e ele não se comunicava. E nessa época, a Silene Marino não participava ainda da Centro Espírita. E eu dizia, olha, o pai vai se comunicar, mas ele está muito emocionado, ele me vê, ele se emociona muito, ele não tem condições, mas logo ele vai. Mas isso levou, acho que umas 2 semanas, ele participando dos nossos trabalhos, que eu via ele, né? E eu, para mim, era uma coisa assim, quando a gente está trabalhando, eu não sei, vocês que já são médicos, não sei se vocês já sentiram isso que eu sentia, para mim era uma coisa tão normal de ver meu pai ali, que eu não me emocionava, eu acho que eu estava assim naqueles fluidos assim, que eu não me emocionava, para mim era uma coisa muito natural de ver ele ali. E eu contava para eles, né? E ele aproveitou um dia que eu não estava no centro e ele se comunicou. Aí o colega meu do centro, ele escreveu toda a comunicação que eu tenho até hoje guardada comigo, essa comunicação, isso faz 30 e poucos anos que eu carrego ela, aonde ele dizia que quando meu pai desencarnou, as últimas palavras que eu disse para ele foi assim, pai, aconteça o que acontecer, tenha fé em Deus. E eu fui levada ao mundo espiritual, porque ele estava assim, a mãe não aceitava muito. Então, a mãe
fazia aquele clamor que o pai fazia falta, aquela coisa toda. E aí eu fui levada lá. Eu fui levada, eu entrei naquele túnel, me levaram lá, me levaram no hospital que ele estava, e só não vi quem me levou, porque a pessoa que me levou, o pai estava deitado assim na cama, e aquela pessoa ficou na parede, e eu não vi o rosto da pessoa, não sei quem é. E ali eu conversei com o pai. Aí ele me contou por que ele estava naquele desespero. Ele estava hospitalizado, né? Daí, e isso tudo ele falou nessa comunicação, que eu não estava presente no centro. Eu tenho até hoje essa comunicação. Ele falou tudo, que eu fui lá, ajudei ele, e sempre que a mãe, às vezes, ia lá no cemitério, fazia aquele clamor, que o pai fazia falta, e a Silane não me contava muito, porque eu dava as xingadinhas, né? Então ela me escondia. Aí um dia eu sonhei com ele, ele foi e me disse, me contou que estava sofrendo por isso. Aí eu cheguei do colégio, peguei o carro e fui lá no Silane. Cheguei lá, mãe, vamos sentar e conversar. O pai falou isso, me falou essa noite, isso. Aí a mãe e a Silene começaram a chorar. É verdade, daí a Silene, é verdade, a mãe faz isso mesmo. Então, é coisas assim que eu comprovei durante esse tempo, que hoje eu não estou mais trabalhando, mas eu comprovei, assim, ó, nos 40 anos que eu tive de experiência em trabalho mediúnico, que é claro que a gente tem que analisar muito, mas eles se comunicam, porque é o meio que eles têm, esse canal que eles têm. Imagina, a gente está lá, então eles não vão dar notícia. É isso que eu tinha que falar para vocês. Mas ter muito cuidado, né? Mais alguém quer colocar alguma experiência que vivenciou, que tem, ou colocar dúvida, colocar alguma explicação sobre o que foi falado, que nós estamos estudando aqui sobre o assunto, então estamos a conversar sobre isso. Então, aqui tivemos, o Wilson falou, a Sirlene, temos... Eu não sei, acho que o Gustavo vai falar primeiro. Pode ser, Gustavo, depois eu falo. Da minha parte, agora, ouvindo a fala da Silene, do seu Wilson também, eu lembrei que eu tive um período uns anos atrás que eu estava muito. Eu pensei assim, não, se o Chico Xavier e outros, o Divaldo, sabiam quem eram os seus mentores, será que eu tenho como saber? Eu, na minha insignificância, né, tenho como saber? Eu começava a pensar nisso de noite, assim, na hora de dormir, enfim, e tentando conversar com ele, né, seja lá quem for. Em uma determinada noite, assim, quase pegando no sono, me veio uma imagem de um senhor na mente, e no dia seguinte, quando eu acordei, o primeiro pensamento desse que veio na cabeça foi desse senhor mais claro, que seria meu avô por parte de pai, que eu não cheguei a conhecer nessa encarnação. Aí te perguntei algumas coisas, veio algumas respostas em mente, e não tem como saber se é ou não, né? Mas eu fiz algumas perguntas, veio algumas coisas em mente, e aí eu lembro que eu pensei, mas como é que eu vou saber que seria o senhor mesmo? E daí veio como se ele estivesse me falando uma determinada informação que era a única coisa que, na verdade, eu sabia dele, né? Aí, como o Sr. Wilson falou também, de saber se era da minha cabeça, se não era, como não era, agora pensando, quando o Sr. Wilson falava, eu lembrei dessa situação e eu pensei como, como não foi nada demais a comunicação, se teve alguma coisa mesmo, pouco importa se é ele, se não é, sabe, eu estava pensando nesse sentido, assim, né? Independente de quem seja, digamos assim, o meu motor, o importante é que está comigo, né, no fim das contas. Eu me criei no centro espírita desde criança, né? E eu tenho o pai falecido, já desencarnado, a mãe, 2 irmãos, então já frequentavam também a casa espírita. E a gente soube, antes de eu começar a frequentar o mediúnico,
que a minha irmã se comunicou, inclusive transcreveram, na época não estava com gravador, e aí a Sônia também participava daquela reunião, ela transcreveu tudo que ela escutou. E era assim, fazia sentido o que ela transmitiu, né? E mandando mensagens para as pessoas, pedindo para que abraçasse os filhos dela, tudo. Então, por isso, às vezes, que eu fico assim, por que duvidar, né? O meu irmão, não, que eu saiba, não chegou a se comunicar, o desencarnado, Odilon. Mas já enxergaram ele, já viram, visualizaram ele trabalhando na casa espírita. A minha mãe, ela recentemente ela faleceu em 2003 e desencarnou, né? E aí ela já se comunicou, inclusive eu estava presente e é muito emocionante. Eu participo agora, né, no atendimento fraterno, na reunião mediúnica, e nas duas houve comunicação dela. Então, sempre fica uma dúvida, será? Mas, com tudo que ela falou na reunião mediúnica, eu tenho certeza que era ela, assim. A gente até se admira por ser muito rápido a comunicação, né? Mas ela era uma pessoa que entendia da espiritualidade, sempre acreditou e contava com, né, com orações e tudo assim, e sabia que as pessoas sobreviviam, até ela dizia, capaz que estão no céu, estão por aí. Ela falava assim, ela comentava. Então, por isso, às vezes, que eu fiquei, eu acho que mais duvidando ali. Como assim duvidar? Se falou detalhes ali quando eu cuidava dela, né? E aí, mas são muito emocionantes, assim, as experiências que a gente teve e o privilégio de estar no espiritismo e saber disso aí, né? Você sabe que eu fico analisando a espiritualidade, é uma coisa assim que a gente não tem noção. Eu sempre recebi, todos da minha família que faleceram, eu recebi antes que eles iam desencarnar. Então, é uma coisa assim muito ruim para a gente. E muito ruim mesmo. E a maioria da minha família morre assim, de repente, né? E eu sempre recebi antes, e até senti no momento que desencarnaram, como eu tive um irmão, que ele desencarnou lá em Vila Velha, e o momento que eu recebi uma semana antes que ele ia desencarnar, e liguei para ele se preocupava comigo, porque eu que tinha problema de coração, ele não, né? E o momento que ele caiu lá, que ele faleceu, eu recebi em casa, ele faleceu às 11 horas, e aquele dia eu estava de folga do colégio. E eu fui e disse para a minha guria que trabalhava lá em casa, eu falei assim, hoje eu não vou trabalhar, eu vou receber uma notícia ruim, eu senti quando ele faleceu lá. E aí eu fui, mandei ela fazer um chá para mim, fui me deitar. E aí meu marido chegou com a notícia que ele tinha desencarnado, né? E todos eles eu recebi. Inclusive, eu vejo o caixão. Eu não entendo isso aí, ó. Eu já conversei com o marido, mas ele não entende. Eu vejo, porque geralmente eles não estão aqui quando faleceram. E eu vejo o caixão no meu sonho, o caixão que eles vão vir. E todos os detalhes do caixão. Até o Kleber, quando faleceu lá, eu falei, até eu pensei que era a mãe que ia falecer, que foi uma coisa assim muito. A mãe, eu tinha uma cuidadora, que era eu e a Silene, que cuidava, ficava um pouco a Silene, um pouco comigo. E quando ela estava comigo, tinha cuidadora, porque eu trabalhava o dia todo, né? E eu dormia num quarto perto do quarto da mãe. E sempre quando ia fazer minhas preces, eu mentalizava ela na cama, para fazer minha prece. E quando eu mentalizei ela, eu vi aquele caixão nos pés dela. E eu digo, ai, Jesus, abri meus olhos, mas eu estava acordada, eu não estava dormindo. Abri os olhos e a mãe vai desencarnar. Fechei os olhos de novo, caixão. Mas aí eu digo, eu vou olhar quem é que está dentro do caixão. Era nos pés da cama dela. Aí eu, espiritualmente, meu espírito foi lá e olhou, mas eu não consegui olhar o rosto. Bem do lado, assim, onde tem aquele vidrinho, aparecia a imagem de Jesus Cristo. E eu não vi o rosto de quem estava dentro do caixão. Mas eu não assimilei que seria meu irmão que aparecia, né? Aí eu digo, e estava meu filho e minha nora lá em casa. E aí eu levantei e disse para a Denise, assim, ai, vai falecer alguém, a mãe.
E a Denise, quantos dias leva? Uns 3 dias. Uns 3 dias por aí acontece. Comecei a preparar a Silane, liguei para a Silane, a Silane, acho que a mãe vai desencarnar de repente. Como a mãe tinha problemas de coração, lúpus, aquela coisa, achei que fosse a mãe, nunca atribuí que fosse meu irmão. Aí fui, falei para eles tudo, caixão, tudo direitinho, assim, o caixão que ele veio. Até o Marino depois me chamou lá umas horas da noite, me disse, olha o caixão, olha os detalhes que me deu. Era igual. E aí, não foi meu irmão, né? Não foi a mãe, foi meu irmão. E também o nosso colega lá, o Renato, né, Marino, ele era espírita e ele estava em Porto Alegre. E aí um dia o Marino me ligou e disse, mentaliza, vê se o Renato vai voltar com vida. Aí eu vi o Renato no caixão, tudo assim, o caixão que o Renato veio de Porto Alegre, porque quando a gente chegou lá no velório, no caixão que eu tinha visto. E tem uma coisa assim, gente, que é uma coisa assim que eu até não entendo isso. Eu não entendo. Eu acho que a espiritualidade é uma coisa tão grande que eu não tenho explicação para essas coisas. É, isso aí é mediunidade, né? Eu também já tive experiência, eu não conhecia a minha avó paterna, e geralmente quando eu dou passagem, eu vejo o espírito, eu visualizo, eu tenho evidência. E como eu não conhecia ela, ela apareceu através de foto, daquela foto que eu acho que tem aqui na Sirlene, que eu conheci ela. E aí ela se suicidou, né? E aí ela falou que quem socorreu ela foi o pai. E o pai, ele se preocupava mesmo com ela, porque ela achava que ela não estava bem. Até, inclusive, um dia a Sirlene me disse que achava que o pai tinha mediunidade, porque ele dizia, faz prece para minha mãe, que eu acho que ela não está bem. E aí ela falou assim muitas coisas, assim, até como ela se suicidou, falou um pouco da vida dela, coisas que eu não sabia que tinha acontecido. E aí eu também fiquei na dúvida, sem saber se aquilo ali era real ou não. Aí comecei a perguntar para a Sirlene, para outra minha irmã que faleceu, que são as mais velhas, para ver se sabia alguma coisa sobre a vida dela, para me ver se aquilo ali era verdadeira, aquela comunicação. Aí perguntei para outra irmã, que é a mais velha de todos, aí coincidiu com tudo aquilo que eu tinha falado, que tinha dado na comunicação, sobre a vida dela, o que ela passou, os sofrimentos e tudo, né? Coisas assim que eu fiquei abismada, que a Sirlene me contou coisas que eu não sabia. Então, aí é uma coisa assim que a gente pode confiar, né? Porque a gente analisou para ver se aquilo ali era realmente verdadeiro ou era coisa da cabeça da gente também, né? Ou era um espírito que estava ali se passando por ela e que não era ela. Uma mistificação, né, no caso. Então, eu acho que todas as comunicações que a gente recebe, a gente deve analisar, prestar atenção para ver se aquilo ali é verdadeiro ou não. E aí, quando a gente sente que é verdadeiro, a gente se sente melhor também, né? Porque aí a gente vê que aquilo ali não é uma mistificação, né? E aí, inclusive, tem certas coisas que a gente recebe de comunicações que a gente nem pode até comentar, porque não sabe se aquilo é verdadeiro ou não. E eu, logo que eu comecei, assim, nos trabalhos mediúnicos, eu tinha bastante dúvida também. Porque no início, assim, que eu recebia a comunicação, eu perguntava para o Marino, será que não como é que se diz, animismo? Porque eu não tinha certeza. Mas aí, com o tempo, que vai sucedendo, aí a gente vai tendo mais, assim, certeza de que aquilo ali é verdadeiro. Mas sempre a gente tem que analisar. Eu até concordo com o Wilson, que nunca a gente pode achar que tudo é certo. Porque conforme os estudos que a gente tem, né, a gente sabe que a gente tem que analisar. Kardec era um que analisava todas as comunicações, então o que deixa para nós, né, que somos, a gente tem que continuar cada vez estudando mais e aprendendo, porque tem muitas coisas ainda para a gente aprender, para ver se é
um trabalho sério, né, que a gente pode confiar. E tem várias comunicações de familiares que eu não vou relatar aqui, porque o tempo é curto, a Sirlene já falou bastante ali também, e coisas assim que a gente sabe que a gente confia, que é verdadeiro. A Sirlene falou que não entende essa questão. O que a Sirlene tem é premonição. Wilson, só um momentinho. Eu sei que vai ter uma boa explicação. Te prepara para dar essa explicação em 5 minutos. Nós vamos pedir para Dona Sandra, o seu Júlio, os outros que estão quietinhos ali, porque o nosso tempo também nós temos 15 minutos. Vamos deixar no mínimo 5 minutos para cada um falar agora, porque tem... Pode ser? Pode. Dona Sandra, seu Júlio, vocês estão prestando atenção aí. O que vocês teriam a nos falar sobre esse assunto? Escutei muito mal o que o senhor falou, senhor Marina. Sobre o que foi falado até agora, o que vocês têm para... O que vocês entenderam? Tem alguma coisa a falar? Ou alguém repete, por favor, para mim. Estamos escutando e aprendendo, né? Tô quietinha escutando. Não sei meu marido. O Marino perguntou se já teve experiência sobre mediunidade, comunicações, essas coisas assim. Eu comigo, não. Eu também não. Eu tenho os palpites e coisa assim, mas é diferente, né? As outras não. Nem sonhos. Às vezes, algum sonho dá mais ou menos, mas no momento agora eu não lembro. Os meus palpites, como eu digo palpite, né? Dificilmente dá errado. Jaque? Uma dúvida que me surgiu assim. Quando a comunicação é de ordem falada, né, que o médium recebe a mensagem, tá, ele vai observar se o espírito que está se comunicando tinha uma forma específica de falar, se tinha algum trejeito, né, todo o conteúdo em si. E quando ele é mais ostensivo, que ele visualiza, aí é mais difícil a mistificação? É uma dúvida minha. Uma resposta bem... Vou tentar dar uma resposta bem rápida. Eu sei que o meu som está... Assim, claro que quanto maior a diversidade, mais fácil a identificação. E daí fica mais fácil de compreender. Mas outra coisa, quanto à linguagem, já depois, como o Wilson já falou ali, também tem um médium que nós já estudamos lá. A comunicação psicofônica, ela pode ser o quê? Ela pode ser aquela, assim como a escrita, que o médium, ele é consciente, que ele recebe o pensamento. Então, como que ele vai transmitir certas palavras do outro se ele está recebendo só o pensamento? Ele não está recebendo palavras. Ele está dizendo com as palavras próprias o pensamento que ele recebeu do Espírito. Então, tudo essas nuances. Não é que, porque não falou tal coisa, porque não teve os trejeitos, não teve coisa... Não afasta a possibilidade de ser o Espírito. Então, por isso que essa análise não é... A gente não pode pender nem para os extremos de duvidar de tudo e nem de acreditar em tudo. Fica no meio termo, e daí o que é o melhor? É a análise. Análise o quê? Do conteúdo, do pensamento. Isso, fulano me diria isso aqui? Aquela pessoa, pelo nome que você deu à comunicação, me diria isso aqui? É justo? Agora, é como ali, às vezes, o médium está sendo alguém que está dando um recado. Se alguém chega e me diz, um familiar ou muito conhecido de um de vocês, chegar aqui e me dizer, tu fala isso para o fulano. Eu chego aqui, eu vou dizer, e vou ter os trejeitos dele, vou usar o palavreado dele? Não, normalmente eu vou dizer, não, ele disse assim, 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 mas você vai identificar o quê? Mais parecido com o que eu falo normalmente do que com o que ele falaria. Então tá, Wilson.
Sobrou mais de 5. Aproveita, te vira dos 15 agora. Eu tomei conta hoje dos... Bom, eu estava dizendo aqui a respeito da fala da Sirlene, que ela disse que não entendia direito o que acontece com ela. E o que acontece com ela é o fenômeno da premonição que o Espiritismo explica no sentido de que pode ser uma missão mediúnica, e se manifesta por visões, um alerta do guia espiritual ou memória. E alguém poderá perguntar assim, como memória de uma coisa que ainda não aconteceu? Memória é coisa do passado. Acontece que antes de nós reencarnarmos, a maioria, a não ser aquelas casos de encarnação compulsória, temos consciência do programa reencarnatório. E às vezes não só do nosso, das pessoas próximas, dos parentes. Em conjunto, nós planejamos uma encarnação para juntos avançarmos um pouco mais e auxiliando-nos uns aos outros. E aí a pessoa já tem ciência do que vai acontecer consigo própria e com as demais pessoas. E aí, quando se aproxima a data, a memória pode aflorar e vir esse tipo de informação, que pode se manifestar em sonho ou através de uma visão durante a vigia. E até confundir a pessoa quando ela não consegue discernir como é que eu percebo isso. E a Sirlene disse que isso se manifesta de uma forma um tanto quanto dolorosa, desagradável. Isso pode até assustar as pessoas que não têm conhecimento das questões espíritas. Toda informação que nós recebemos que nos causa ansiedade não é agradável, em todos os setores da vida. Mas não deixam de ser informações. É importante a pessoa estar informada para estar melhor preparada. Aquele que é apanhado de surpresa tem um choque e ele vai reagir de uma forma não tão adequada quanto aquele que já está sabendo e que já está se preparando. Então, embora seja uma coisa que a pessoa gostaria de não saber, ela tem o seu objetivo de preparar a pessoa. É evitável? Quando é um programa, não é evitável. A única coisa que pode fazer, como eu disse, é preparar a pessoa para o que ela vai enfrentar. E como é que isso pode ser missão? Olha, a missão nossa é de nos prepararmos para todas as possibilidades da vida, desenvolvendo em nós a resiliência e a compreensão de que nada que nos acontece é uma coisa do acaso ou punição divina. É tudo lei de causa e efeito. Pode não ser agradável, mas nós escolhemos, por ignorância ou por vontade própria, construir este presente, que no passado era um futuro. E hoje nós podemos fazer um futuro melhor, com base nessas informações, evitando esses tipos de transtornos, fazendo as coisas mais corretas possíveis, nos esforçando para isso. Nesse sentido, é uma missão de alertar as pessoas para enfrentar a situação e agir melhor para que coisas tão desagradáveis assim não aconteçam mais, mas apenas coisas boas, e isso depende de nós. É nesse sentido que, segundo a minha interpretação do que eu tenho lido, é uma missão essa faculdade. Então não é nada de desabono ou do sentido de querer fugir, mas agradecer a Deus a faculdade que Ele nos deu de atuar nesse meio, preparando-nos e auxiliando as pessoas. Como é que vamos transmitir essas informações? Aí a pessoa tem que ter todo um critério de cautela, né? De não criar terror, mas de criar coragem nas pessoas e dosar as palavras, saber como dizer. Aí é uma questão de cada um tem sua receita. Tá, Wilson? Mas a minha dúvida é assim, ó, não, eu acredito que seja isso para me preparar, para depois também preparar os outros, né? Mas a história, assim, de ver como é que o caixão vai ser, se a pessoa nem morreu, não foi comprado,
Aí é que está a questão que eu acabei de dizer. Memória da programação. Se a gente for estudar as obras básicas dessas questões de visão do futuro, Kardec coloca lá como com a pessoa que está sobre o cume de uma montanha, ele vê todo o caminho a percorrer. Ele vê onde que estão os perigos, mas não quer dizer que vai acontecer ou não. A pessoa pode evitar, mas ele já prevê o que pode acontecer. E como se trata de um... Como não, mas na hipótese de ser uma programação, também... como é que aquela pessoa está vivendo, em que ambiente ela está, quais os recursos que ela tem para adquirir, quais as suas ideias de uma cerimônia de velório para um ente querido. Ela quer despender mais ou menos dinheiro, ela quer mostrar um caixão mais bem trabalhado ou mais simples. Tudo isso já é do conhecimento da pessoa que tem uma lembrança do que ela programou. Porque todos nós temos certos tipos de comportamento e de preferências diante de certas situações que quando o outro conhece, ele já pode deduzir de como é que vai ser a sua escolha. Porque nesse caso, o caixão não é a pessoa que desencarna que escolhe, a não ser que ela compre antes. Alguns eu conheço pessoas que compram, fazem até o túmulo antes. Mas a maioria não. São os parentes. Então tem que conhecer no mínimo um pouco do programa reencarnatório, tanto daquele que desencarna, quanto daqueles que estão próximos e vão preparar a cerimônia fúnebre. Só que no caso que a Sirlene falou, ainda complica um pouco mais, porque nem foi parente que escolheu, ele estava numa cidade fora, foi o pessoal da firma que ele trabalhava que adquiriram, então não tinha nenhuma questão de preferência familiar depois que fosse conhecida. Marino, o programa reencarnatório é extenso. Então por isso que é uma coisa que é bem, que digamos, como é que ele vai dar uma explicação exata? Não, foi assim ou foi assado? Não, a espiritualidade, de alguma maneira, transmitiu alguma coisa que estava no conhecimento e que para a gente é difícil mesmo de entender. Porque não foi... se fosse um familiar depois... Outra coisa, o caixão era fora, assim, era uma coisa assim que não era dentro daquele o padrão normal, totalmente branco, uma coisa assim... uma coisa assim que não era, então, aquele comum que a pessoa normalmente vê na época que via, então, e uma coisa assim, aqueles detalhes que foi escolhido por uma pessoa que não sabia nada sobre a família. Pois é, você lembra que eu falei aqui agora há pouco que são 3 possibilidades, o sonho, a visão do futuro e um alerta do guia? Pode ser o guia que vem trazer informação ou a visão do futuro. A pessoa pode, como nesse caso que eu mencionei, que está nas obras básicas, quem está no topo da montanha enxerga todo o caminho, existe essa possibilidade de ver. Para nossa compreensão, nas questões assim que tem que trazer tangíveis e materiais, é difícil. Nós ainda estamos começando essa jornada de aprendizado dessas questões, então chegar a uma ideia cabal sobre o assunto é complicado para nós esmiuçarmos essa questão. Pois é, mas aí que fica a importância do conteúdo. E daí eu vi uma coisa que foi totalmente fora do previsível, digamos assim, que nem a morte não estava sendo, não era prevista, daí viu tudo, o caixão com todos os detalhes, aquela coisa, ele não era, digamos, se fosse imaginar um caixão, dificilmente ia imaginar que fosse daquele jeito, então uma coisa bem fora. Então, o que vale para nós? É a veracidade. Então, aí que está a análise que se fez. Bom, ele tinha um objetivo, ele teve as confirmações de tudo aquilo que foi visto, então, daí a gente tirar as conclusões. Por quê? A espiritualidade ia se movimentar para transmitir tudo isso aí para nada? Só para hoje nós poder dizer, tá comentando? Não. Eles, com certeza, tinha muita utilidade naquele momento, tinha um porquê, como ela se preparou, ela telefonou para familiar preparando, e vai morrer alguém da família. Já é alguma coisa, por mais que não se saiba quem,
mas já fica aquele preparo. Ah, fica na hora do... Não, mas será que é? Será que é fulano? Será que não é? Será que não é exagero? Será que não é? Mas, de qualquer forma, preparou todo mundo. Porque foi uma coisa, então, que já não pode se dizer que eles tiveram a notícia de repente. Quando chegou a notícia, já tinha aquela possibilidade anterior que já estava preparando. Então, o choque já não foi tanto. Também tem essa... Tem algum microfone aberto, não tá? Daí, então, já até para hoje o nosso estudo teve valia, porque a gente pode analisar, pensar num caso colocado como concreto, não é só na teoria. Então, é muito importante. E daí, cada caso, como bem estudado, a gente pode tirar cada comunicação que acontece, ela deve ser estudada justamente para isso, para nós tirar as lições que ela nos traz. Daí, quando aparece quem é, muitas vezes nos satisfaz, é muito bom e tudo, mas o principal é nós tirar as lições, porque mesmo que seja o nosso parente, aquele nosso parente, ele veio ali, se ele vai nos dizer alguma coisa, ele com maior, ele sabe que ele já não tem aquele contato direto conosco, ele teve uma oportunidade que a gente vê eles, a importância que dão para esse momento, quando vem o parente se comunicar. Então, ele vai trazer o quê? Uma mensagem útil. Por mais que ele chegue e se ele disser, eu vim aqui, eu quero só te dar um beijo e um abraço. Agora, sabe que aquele abraço e aquele beijo que ele veio dar é uma coisa que ele traz de sentimento mesmo. Ele traz um conteúdo emocional também. Porque não é aquele como que nós, o Wilson e a Celonia ali que moram no mesmo prédio, que se enxerga todo dia, um beijo e um abraço para ti. Se ele estiver lá no outro lado, e quando ele chegar assim, ele disser, um beijo e um abraço para ti, tu pode saber que pode multiplicar esse de hoje por não sei quantas vezes, para quem vai sentir também. Agora, só a gente tem que ter o cuidado, para a gente analisar, para a gente observar, para a gente não ir só pelo sentimento, que é muito importante o nosso sentimento, mas nós temos a razão também. Então, vamos usar o sentimento, mas sempre com a supervisão da razão. Eu acho assim que essas experiências que a Sirlene teve de saber antes da morte dos irmãos foi para ela se preparar psicologicamente, preparar principalmente a mãe, porque ela sofreu bastante, né, com a perda dos desencarnes dos filhos, porque foi um com 42 e outro com 44 anos, né? Não foi fácil para ela, a gente sabe. Então, isso aí ajudou muito a preparar, até para preparar a mãe e preparar a gente, porque foi uma morte súbita, né, que a gente nem estava esperando. Então, eu acho que é uma coisa que a Sirlene acha que é ruim, mas a espiritualidade sabe. De repente, é bom, não é de repente, é bom até para se preparar melhor, né? Viu como é instigante o assunto e nós já chegamos no nosso horário. Eu tenho um compromisso bem sério agora para ir. E assim, mas acho que nosso encontro foi muito valioso hoje. Nós temos conteúdo para nós pensarmos, então, e daí continuarmos na sequência onde a gente tinha parado antes, na próxima. E vamos agora nos concentrar para a prece. E daí eu vou pedir para a Celoni, pode fazer a prece de encerramento para nós? Sim, seu Marino. Então, nesse momento, agradecemos a companhia dos nossos mentores amigos que nos acompanham nesse estudo, nos inspirando, pedindo sempre a proteção dos nossos mentores amigos para todos nós, componentes desse grupo de estudo, com todas as suas demandas particulares, necessidades pessoais, para que possamos sempre estar dispostos a aprender mais sobre a doutrina, que isso também atinja todos aqueles que hoje não estão aqui, por algum motivo ou outro, participando desse estudo. Pedimos também por todos os nossos irmãos da humanidade inteira,
que sofrem por várias questões, que estão no meio de guerras, que estão passando fome, que estão passando alguma dificuldade, que estão nos presídios, que estão nos asilos, que estão abandonados nas ruas, sem assistência. Pedimos a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, a Providência Divina, que ampare a todos. E com gratidão no coração por podermos estar estudando, aprendendo-nos, elucidando nossa mente, damos por encerrado o estudo na tarde, na manhã desse domingo, que assim seja. Que assim seja. Tchau, tchau. Bom domingo a todos. Bom domingo a todos. Bom domingo, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigada. Próxima. E Tchau. uma boa